O projeto apresentado por Moro sugere que seja adotado no Brasil um sistema que tem na Europa e tem nos Estados Unidos chamado plea bargaining. Bom, eu pedi aqui ao criminalista, doutor André Lozano, para que gentilmente viesse aqui conversar conosco. André, muito grato pela sua gentileza, obrigado. Vamos conversar um pouquinho. Obrigado, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. André, primeira coisa, me explica o que significa em inglês plea bargaining. Então, a tradução do inglês para o português ela é meio estranha, porque seria argumento de barganha. Não faz muito sentido. Na verdade, o mais correto é a gente tratar como uma justiça negocial. Negocial no campo penal, no campo criminal? Sim, é uma justiça negocial no campo criminal. O que acontece? Nesse caso, a pessoa que ela é acusada de um crime, ela confessaria esse crime e, em troca, teria uma redução de pena. E o processo, ele seria um processo menor, ele seria, não teria um andamento como tem normalmente. Reduziria muito o tempo do processo. Agora, André, quem é que negociaria? Seria, então, o réu, no caso, né? Assistido pelo seu advogado, suponho. E quem é a outra parte? A outra parte é o Ministério Público. Então, a parte acusadora é o Ministério Público. Ele negociaria junto ao advogado do réu, lógico que com a concordância do réu. E uma coisa importante é que o acusado ele teria que confessar aquele crime e teria algumas condições, como, por exemplo, reparar o dano. Uma coisa que é importante também saber que em outros países se adota esse tipo de coisa, só que, por exemplo, nos Estados Unidos é mais amplo. Aqui no Brasil seria para crimes até com menos de 4 anos de prisão máxima. Agora, me dá um exemplo de crime que tem pena menos de 4 anos. O furto. Né? Furto? O furto é um crime que tem pena de... Viu uma bicicleta na rua, passei a mão na bicicleta e fui embora para casa. Ou se não, passou a mão no celular de alguém em cima do... em cima da mesa do bar. E leva embora. E já leva embora. Nesses casos, reparando o dano, a pessoa confessando poderia ter a pena reduzida. Agora, eu teria que confessar. Tem que confessar. Porque a expressão que nós temos no Brasil é que ninguém assume coisa nenhuma. Nunca vi assumir nada. Na verdade, muitas vezes o advogado ele utiliza a confissão como estratégia. Não só, mesmo hoje, você tem como causa de redução de pena a confissão. Então você, lógico, o plea bargain ele traria algo a mais do que isso, não é a simples confissão, é um processo muito menor do que o que existe, porque mesmo com a confissão hoje, a pessoa tem que passar por todo o processo e uma coisa interessante é que o juiz ele pode, apesar da confissão, ele pode não aceitar a confissão como prova, né? Porque imagina só uma mãe que confessa um crime para livrar o seu filho. Perfeito. Então, André, me explica o seguinte. Nesse processo, né, chamado de plea bargain, se a pessoa assume, ela passa a não ser mais réu primário, uma vez que ela assumiu que cometeu um dano? Então, nesse caso, o que acontece? Ela não vai constar na ficha de antecedentes dele. Não consta? Não consta. Ele não deixa de ser réu primário? Então, ele deixa de ser réu primário porque ele confessou. Então, se ele tiver outro processo, vai aparecer que ele já foi condenado. O que acontece é que quando ele for tirar uma certidão criminal, por exemplo, para apresentar no trabalho, não aparece. No novo trabalho não aparece. Entendo. Então, apareceria somente para os órgãos judiciais. Compreendo. Bom, esse sistema, então, esse instituto chamado plea bargain, onde é que tem no mundo além dos Estados Unidos? Olha, ele começou nos Estados Unidos e tem porque a forma de direito dos Estados Unidos e da Inglaterra é diferente da forma de direito que a gente tem no Brasil. O Brasil ele segue um modelo mais parecido com o alemão. Só que por conta da rapidez com que as pessoas desejam que o mundo ande, e inclusive os processos, ele tem sido importado para diversos países, por exemplo, a Alemanha. Né? E na Alemanha ele sofre diversas críticas, porque é meio complicado você colocar um instituto, né? Algo que é de um direito diferente, que é um direito menos rígido, como o americano, e trazer para um direito mais rígido como o brasileiro, como o espanhol, como o alemão. Na sua avaliação pessoal, certo. Ajuda ou atrapalha? Olha, a gente tem que, em princípio, ele pode ajudar.
Pode ajudar. Ele pode ajudar. Só que todas as leis, elas devem ser analisadas levando em consideração também a questão das pessoas, questões psicológicas, questões sociais. E os juízes hoje, eles têm que se submeter a diversos prazos que o CNJ exige. O plea bargain faria com que esses prazos sejam mais facilmente conquistados. Tiraria um monte de processo da frente, de juiz, de advogado e de promotor. Isso, na Alemanha, o que aconteceu? Gerou um grande problema em que, inclusive, um professor alemão, que é um dos maiores professores do mundo em processo penal, o Bernd Schunemann, ele falou aqui no Brasil há cerca de 4 ou 5 anos atrás que isso prejudicou muito o sistema alemão porque os advogados deixaram de ser advogados para passarem a ser meros negociadores e os juízes e promotores, quando o réu não aceitava o acordo, eles viam isso com má vontade e acabavam colocando penas mais altas do que as que eles colocavam anteriormente. Então, isso acabou gerando uma distorção. E tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, as pessoas elas se sentem muito injustiçadas, porque o advogado muitas vezes fala, olha, se você não confessar, a pena vai ser mais alta. E ela, mesmo sabendo ser inocente, acaba confessando temendo que seja condenado. Com medo que seja condenado. Num país em que a investigação praticamente inexiste. Como o nosso, né? Como o nosso, né? Porque nos Estados Unidos e na Alemanha ainda a investigação é melhor, o sistema trabalha de forma melhor. Aqui no Brasil, são poucos os casos investigados, as provas colhidas são poucas. Então, num país como o Brasil, em que muitas vezes a palavra do policial é a única prova que se tem, né? Por exemplo, 70% das pessoas que são condenadas por tráfico de drogas são condenadas com exclusividade na palavra dos policiais. Então, isso é muito temeroso num país como o Brasil. Tem que ser visto com parcimônia. Acho que uma vantagem que foi desse pacote foi estabelecer que apenas crimes sem violência e com 4 anos. Talvez só esses podem ser negociados. Só esses podem ser negociados. Talvez seja até uma forma de você fazer um teste no Brasil. Né? Uma coisa que, ao meu ver, pode piorar um pouco é que, provavelmente, questões como o princípio da insignificância, que é quando a pessoa furta, por exemplo, um chocolate de uma grande rede de supermercados, que hoje o juiz sequer recebe a denúncia, o Ministério Público sequer oferece a denúncia, a pessoa não é processada porque é algo insignificante, provavelmente com plea bargain isso vai deixar de ocorrer. Entendi. André, ficou muito claro para a gente. Queria agradecer a sua gentileza. Manda um abraço para o seu pai. Pode deixar que falei para o senhor que ele é um fã. Muito obrigado, muito grato pela participação. Obrigado. Bom, até mais. Obrigado. Aqui está, então, gentilmente, o criminalista, o doutor André Lozano, conversando conosco. Então, vamos lembrar o nome, plea bargain, né? O nome bargain em inglês, que significa troca. Plea significa uma forma mais enfática de pedir alguma coisa, tá certo? Então, o que você faz? O juiz vai perguntar para você, escuta, você é culpado ou inocente? O cara diz, olha, eu sou culpado, é culpado, então o senhor quer negociar e negocia, tá certo? Como ele acabou de explicar, que até 4 anos, quando a pena é de até 4 anos, ok? Como foi explicado aqui. Mas isso ainda vai ser discutido no Congresso Nacional, não se sabe se vai passar ou não vai, mas nós vamos ficar atentos e você vai formando opinião para saber se é bom ou não é, tudo bem?